Sabemos que as temperaturas extremas, sejam elas quentes ou frias, estão sempre presentes em nossas vidas. Quando ocorrem, geralmente esses fenômenos nos influenciam e nos trazem inúmeras consequências, sejam elas boas ou ruins. Contudo, muitas pessoas ainda não sabem como ocorrem tais eventos e como podem afetar a sociedade. Podemos explicar a ocorrência desses fenômenos principalmente por conta das massas de ar, quentes e frias, originadas nas regiões polares ou equatoriais. No Brasil, sofremos influências de 5 principais massas de ar. A massa equatorial continental se origina na Amazônia Equatorial e tem característica quente e úmida, por conta da floresta equatorial e da grande presença de rios na região. Durante o verão, é responsável pelas chuvas na região norte e pelas temperaturas extremas nas demais regiões. A massa equatorial atlântica origina-se na região do Atlântico, próxima à região equatorial. Durante o verão, pode descer pelos litorais da região norte e nordeste, causando temperaturas extremamente quentes. A massa tropical continental origina-se na região do Chaco Paraguaio, tem características quente e seca. Durante o outono e o inverno pode atuar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, provocando clima seco e quente. A massa tropical atlântica origina-se no Atlântico Sul e, durante o verão, atua em toda a faixa litorânea brasileira, provocando altas temperaturas e alta umidade. A massa polar atlântica é a única massa fria atuante em nosso país, se forma no litoral sul da Argentina, apresentando características fria e úmida. Durante o inverno, provoca na região sul uma onda de extremo frio. Essas massas de ar, por sua vez, têm relação direta com as temperaturas extremas. Dessa maneira, somos atingidos por temperaturas altas, quando as massas equatoriais nos atingem, e por temperaturas frias, quando essas vêm da região polar. Quando estas ondas de calor ocorrem, sofremos inúmeras consequências, entre elas as consequências à saúde humana. Afinal, é comum sofrermos com desidratação por conta das temperaturas extremamente quentes. Podemos ainda citar as consequências para a fauna, pois muitos animais não são habituados a temperaturas extremas e não resistem a tais fenômenos. A flora também é um excelente exemplo, pois a maioria das plantas é habituada a temperaturas amenas e não resistem a temperaturas altas ou extremamente baixas. Porém, dentre todos estes, as atividades humanas são as mais afetadas. O comércio está constantemente sendo influenciado. Em caso de ondas de frio, o comércio tem a tendência de lucrar com a venda de agasalhos e roupas quentes, e da mesma maneira em caso de uma temperatura quente. Outro ponto interessante é a atividade turística, que é extremamente dependente do clima e da época do ano para obter lucros. É o caso das cidades como Gramado, Rio Grande do Sul, com frio, e as regiões litorâneas com calor. Podemos citar a atividade agrícola como uma das mais afetadas. Segundo o rizicultor Vanderlei Fogaça Pirola, em 2012, por conta das ondas de calor, em alguns locais houve perda total das plantações. Quando perguntado sobre quais as medidas a serem tomadas, este respondeu que não há o que fazer, apenas aguardar pela volta da temperatura amena. Outro problema muito comum presente e relacionado diretamente às temperaturas extremamente frias são as famosas geadas. Geralmente, quando ocorre, pode causar inúmeros estragos. Nos dias após a geada, é notório encontrar plantas danificadas por conta desse fenômeno. Não é difícil percebermos a presença das temperaturas extremas em nossa vida. Dificilmente conseguimos ficar um grande período de tempo sem sermos afetados por elas. Em janeiro de 2014, segundo uma reportagem do Fantástico, fomos atingidos por uma onda de calor extremamente quente, que ocorreu por conta de uma massa de ar quente que veio do mar e estacionou em uma grande área do Brasil. Esse sistema de alta pressão, por sua vez, formou um paredão atmosférico que bloqueou as massas de ar frios vindo do Oceano Pacífico, impedindo a volta das temperaturas amenas e a formação de nuvens. Vários locais atingiram recordes de temperatura. Em São Paulo, a temperatura chegou a 36,4 graus Celsius. Porto Alegre,
40,5 graus Celsius. E, no Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 41,2 graus Celsius. No Natal de 2012, fomos atingidos por mais um fenômeno de calor extremo. As temperaturas chegaram a 43,1 em Criciúma, 40,2 em Turvo e 39,5 em Meleiro. Já em julho de 2013, toda a região sul foi atingida por uma grande onda de temperatura fria, que aparentemente foi causada por uma enorme massa de ar polar que chegou e estacionou-se na região. A onda de frio causou inúmeras consequências. Em alguns locais, as aulas foram canceladas, pois as escolas não tinham estrutura para condições de frio extremo. Ocorreram registros de neve em cerca de 80 municípios, dentre eles Caçador, Lages, Blumenau, São Joaquim, Timbé do Sul e no Morro da Cambirela, em Palhoça. Ainda houve registro de uma morte e cerca de 170 moradores de rua abrigados em locais provisórios por conta do frio. Bem, é notória a presença e a influência das temperaturas extremas em nossas vidas, mesmo com todos os recursos e tecnologias para prevê-las e evitá-las. Elas ainda estão constantemente nos trazendo influências. Cabe a nós compreendermos e convivermos com elas.